Olá pessoal, sou Sandra Bahia, estou aqui novamente como prometido para gravar um vídeo por semana prestando esclarecimentos sobre os diversos temas do direito à sociedade, cumprindo a função social do advogado. Eu sou advogada do SBG Advogados e antes de iniciar o tema de hoje, eu gostaria de convidá-los a nos seguir pelo YouTube, que nós temos um canal onde todos os vídeos são publicados e vocês serão notificados automaticamente quando tivermos um novo vídeo. O nosso endereço é SBG Advogados. Também temos o nosso site e também nas redes sociais, que eu convido todos vocês a nos acompanhar. O tema que selecionei para hoje é namoro qualificado ou união estável. Bom, como eu disse para vocês anteriormente, a sociedade ela é mutativa, o que significa dizer que sempre temos que nos amoldar às situações que vão acontecendo. Então, assim, o STJ, para adequar tudo isso, toda essa evolução, toda a modernidade que vem surgindo, e para socorrer também e esclarecer os direitos de todas essas pessoas, criou uma tese, que é a do namoro qualificado. Mas o que seria então o namoro qualificado? O que difere ele da união estável? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a linha é bastante tênue para a gente poder diferenciar uma coisa de outra. Mas vamos começar o seguinte: a união estável, na verdade, ela tem previsão legal e ela vem na Constituição Federal, no artigo 226, no parágrafo 3º, e também está prevista no Código Civil, no artigo 1723. Então, a união, a gente tem como, pelo menos, obter requisitos mínimos da sua existência. Já o namoro, pessoal, ele não tem previsão legal, então nós não temos requisitos mínimos a se seguir, razão pela qual foi criada a teoria do STJ para nos trazer o que seria o namoro qualificado e o que de fato seria uma união estável. Eu vou começar pela união estável porque, por exclusão, vai ficar mais fácil nós entendermos sobre o tema. Então, na união estável, para que ela se configure, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma relação que não seja eventual, eu preciso ter uma convivência que seja pública e eu preciso que essa convivência seja duradoura. Aqui eu abro um parênteses. O que eu quero dizer com duradouro? Qual que é o tempo mínimo que eu preciso conviver com uma pessoa para ela realmente configurar ou não união estável? Bom, atualmente nós não temos um tempo mínimo para prever essa situação. Em 1996, nós tínhamos uma lei e essa lei falava sobre o tempo mínimo para o reconhecimento da união estável e ela rezava 5 anos. Ocorre que, na verdade, isso não era um fator que realmente aplicava a justiça como ela deveria ser. Porque alguém, por exemplo, poderia conviver 4 anos, 11 meses e alguns dias, faltando um dia para completar 5 anos, e não ter um relacionamento de união estável reconhecido por conta disso. Então essa lei não está mais em vigor e hoje nós não temos um prazo específico para esse quesito duradouro. Então isso vai realmente depender de cada caso e das provas que forem produzidas no processo para que a gente possa convencer ou não o juiz a reconhecer uma relação de união estável. Bom, a outra situação é que nós devemos preencher os requisitos de impedimentos de nos casarmos ou de termos essa relação que está prevista no artigo 1521 do Código Civil. E, por fim, eu tenho que ter o objetivo consumado de constituir família. Se eu preencho todos esses requisitos, eu tenho uma união estável. Então vem a pergunta: o que seria o namoro qualificado se eu já sei quais são os requisitos da união estável? Pessoal, a linha é tênue, como eu já disse antes, justamente porque nós temos os mesmos requisitos para o namoro qualificado. A exemplo de a relação não eventual, a convivência pública, a duradoura, não ter nenhum dos impedimentos do artigo 1521. Só que o objetivo no namoro qualificado de constituir família, ele é futuro. O que significa dizer é que eu pretendo constituir a família, mas eu ainda não a tenho. Então o núcleo familiar, ele ainda está por vir. Então a única diferença entre o namoro qualificado e a união estável é isso. Na união estável eu tenho o objetivo de constituir família consumado e no namoro qualificado, na verdade, eu tenho essa pretensão. A exemplo do noivado, por exemplo.
Ah, mas aí a pessoa pode dormir na casa do outro, a pessoa pode ter conta bancária conjuntamente, como que fica essa situação? Realmente, pessoal, nos dias de hoje é bem complexo isso, porque às vezes as pessoas têm o noivado, têm o compromisso do noivado, só que na verdade eles estão adquirindo bens juntos para realmente no futuro constituir uma família. Então isso, na verdade, só vai ficar bem pré-estabelecido em cada caso concreto e nos processos conforme as provas que forem produzidas. Só que assim, dentro de toda essa situação, tem mais alguns detalhes que o juiz poderá elucidar e o advogado na defesa das pessoas que querem o reconhecimento da união estável também. E eu vou elencar como assim: a diferença entre esse objetivo consumado e a diferença entre o objetivo futuro do namoro qualificado. Então tá, na união estável eu já tenho o objetivo de núcleo familiar consumado, o que significa dizer que eu já presto assistência moral ao meu parceiro, não há uma preservação da vida pessoal, então ele participa de tudo. E também eu tenho uma assistência material que ela é irrestrita e ela é recíproca. Então aqui eu posso ter esse auxílio, a exemplo da conta conjunta bancária. Nós temos vários rendimentos, depositamos no mesmo local, pagamos as contas juntos. Então assim, reciprocamente, essa despesa na verdade de forma irrestrita ela é partilhada. Do namoro qualificado, o que muda? Eu também posso ter assistência moral, só que eu tenho uma preservação da minha vida pessoal. A exemplo do noivado, como eu já havia dito anteriormente. E essa assistência material que eu falei para vocês que existe na união estável, ela também pode existir no namoro qualificado, mas ela é de forma restrita. Então, a exemplo da aquisição de um bem para futuramente ter-se a ideia de se casar, ter-se o objetivo de se consumar o núcleo familiar. Então, assim, a pergunta é: como eu posso me proteger? Se eu estou convivendo numa situação de um relacionamento em que, na verdade, ele se confunde muito entre ser um namoro qualificado ou uma união estável. Bom, existe a possibilidade de realmente você comprovar o que é um e o que é outro por um contrato firmado entre as partes. Ocorre que nós precisamos lembrar que o artigo 1723, que é uma norma de ordem pública, ele ressalta que se o contrato tiver algum interesse em burlar o reconhecimento da união estável, ele é declarado nulo. Então, pessoal, assim, o contrato é bem-vindo? Ele é bem-vindo mais como uma forma esclarecedora dessa intenção que a pessoa teria na convivência. Mas se porventura ele for simulado, se ele for arranjado simplesmente para camuflar a existência de uma união estável, ele vai ser declarado nulo, judicialmente falando. Então, assim, espero ter colaborado. Me coloco à disposição para esclarecer algumas outras dúvidas. Se quiserem enviar perguntas, por favor, fiquem à vontade. Inclusive, aceito sugestões. Se vocês quiserem outros temas a serem debatidos nesse canal, eu fico à disposição de vocês. Desde já agradeço sempre a presença de vocês, o prestígio e o carinho de todos que têm compartilhado os nossos vídeos, agradecido pelas publicações. Uma boa semana para todos. Até a próxima!